eu quiser acessar a gravação, desculpa aí, pessoal. Então, vamos lá. Por que a gente diz que essa guerra é uma continuação da primeira? Porque as coisas vão se repetir. As políticas nacionalistas, as políticas imperialistas. Só que, ao mesmo tempo que as coisas parecem se repetir, algumas coisas tiveram uma renovação. Que a grande renovação está principalmente aqui. Em um motivo para ter raiva, que é a questão da vingança que vai se formar agora, principalmente da Alemanha, para começar uma nova guerra, né? Porque as vinganças eram de outro lado. Não sei se vocês se lembram, mas um dos países na Primeira Guerra mais interessado em estar na guerra e fazer vinganças era a França, né? Conta daquela história de recuperação da Alsácia e da Lorena, aquela história de tentar conseguir, no caso, esses benefícios dentro desse processo, né? Então, a França era que era a maior interessada. Agora, a Alemanha é a maior interessada porque ela veio de uma derrota e está sendo exaustivamente exigida para pagamento de algumas circunstâncias com o Tratado de Versalhes. Mas isso aqui também é um outro ingrediente novo, que é um ingrediente que até já existia, que é uma política nacionalista, né? Mas agora com ares de maiores ações criminosas. O fascismo, o nazismo, ele desenvolveu pegadas de perseguições, de ataques muito mais miseráveis, né? Muito mais intensos. Essa política nacionalista que combate outras nacionalidades, essa política militarista que institui a guerra, essa política antidemocrática, essa política antissocialista, que, por sinal, esse antissocialismo agregou muitos apoiadores ligados ao empresariado, né? Então, todo esse processo, esse procedimento que o nazismo assim, desenvolveu nessa Alemanha, despertou um sentimento naquele país de uma vingança incontrolável, né? Eles estavam muito sofridos por conta da miserabilidade que passaram após a guerra, e agora resgatando um orgulho através de uma liderança completamente criminosa, que era o Hitler. Né? Porque o Hitler incitava exatamente esse tipo de resgate nacionalista, mas de uma maneira extremamente criminosa. Não era um nacionalismo verdadeiro, não era um nacionalismo autêntico, era apenas uma onda de vaidade hitlerista em que ele se autodenominava o chefe maior. O Heil Führer era uma saudação a ele mesmo, né? E não ao país, e não a uma melhoria do país. É aquela história, o país iria melhorar se fizessem tudo pelo Führer. Resumindo, o totalitarismo é um grande ingrediente, é o principal ingrediente para fazer com que aquilo ali acontecesse. Aquela guerra surgisse. É o espírito de vingança. Estimulado, é claro, por humilhações e situações financeiras terríveis que o Tratado de Versalhes já havia criado desde o final da Primeira Guerra. Então é por isso que a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira. Algumas coisas se renovam e são ampliadas, fortalecidas nesse procedimento. E a partir daí, indiscutivelmente, nós vamos ter um prenúncio de uma Segunda Guerra tão próximo a uma primeira, né? Pô, são 20 anos só. É muito próximo, né? 20 anos das nossas vidas. Para vocês, eu acho que é viver de novo, né? Acho que pois é, é mais do que a vida de vocês, né? É viver de novo. Então, é muito tempo. É muito tempo. Mas para a história, é um espaço muito curto. Então, 20 anos de uma guerra para outra, não dá para se recuperar da outra. Né? O cara ainda está lembrando da outra. Se duvidar, ainda tem figuras da outra guerra ainda participando dessa próxima. Né? Comandos, tipos de armas. É claro, houve muitas inovações, indiscutivelmente, mas são muito próximos os processos. Aí você diz assim, certo, como é que essa
guerra finalmente aconteceu. Você estava uma atmosfera tão próxima a acontecer uma guerra, como é que essa guerra finalmente aconteceu? O estopim dela, porque indiscutivelmente isto aqui vai ser a causa principal, pelo estímulo que tem, isso aqui vai ser a causa imediata. É exatamente aquilo que vai fazer a guerra realmente acontecer. Vamos contar uma história. Alemanha, Polônia. Já já eu digo que outro país seria esse, tá? Que eu vou já já colocar, logo colocar. Só a título de informação. A Polônia era um país que não tinha uma saída para o mar. Como é que ela conseguiu uma área portuária, que é a sua saída para o mar, hoje em dia, que é uma região chamada de Gdansk, com a Alemanha derrotada na guerra? Em 1919, com o Tratado de Versalhes, a Inglaterra tirou territórios aqui da Alemanha para colocar aqui na Polônia, enfraquecendo financeiramente essa região da Alemanha. Porque, assim, uma área portuária é uma área de muita fonte econômica nesse momento, né? Então, de uma hora para outra, o cara tira uma área portuária todinha e dá para outro país, para enfraquecer até a própria Alemanha. Então, o Hitler dizia, eu quero essa área de volta. Eu quero invadir essa área. Só que a invasão sobre a Polônia para a recuperação de Gdansk, que era popularmente essa região chamada de Corredor Polonês, iria imediatamente fazer guerra com este país. A Inglaterra transferiu essa área portuária alemã para a Polônia para ela ter influência também. Então, ficava em solo polonês agora, mas quem decidia as coisas era a Inglaterra. Tipo isso. Vocês me entenderam bem? Né? Não tem mistério. Tipo isso mesmo, né? Então, o que a Alemanha pensou? O que Hitler pensou, na verdade? Eu vou invadir a Polônia. E quando eu fizer isso, eu estarei fazendo guerra contra a Inglaterra, que tem uma influência sobre essa região que eu quero da Polônia. Mas é assim, eu quero fazer guerra com a Inglaterra de qualquer maneira. Não vou me preocupar com isso. Então eu vou invadir a Polônia, vou ter esse território para mim, e a guerra vai começar. Agora, só que eu tô com medo de uma coisa. Eu vou fazer uma guerra contra a Inglaterra. Então vai ser uma guerra de frente ocidental. Mas vamos lá. Se eu invadir a Polônia e a União Soviética pensar que isso é para invadir a União Soviética, porque, assim, isso aqui está mal feito. Mas uma coisa eu lhe garanto. Esses países têm essas fronteiras. A Alemanha faz fronteira com a Polônia, que faz fronteira com a União Soviética. Com a política do Hitler, era uma política antissocialista, portanto, contra o socialismo, portanto, contra a União Soviética. O que todo mundo falava? Se o Hitler fosse fazer uma guerra, ia fazer contra a União Soviética. Então, nesse caso, a invasão na Polônia era para quê? Era para atacar a União Soviética, que é o próximo alvo. Não é para atacar a Polônia. A invasão da Polônia é só uma passagem, é só para chegar até a União Soviética. Né? Poderia ser imaginado isso, poderia ser pensado isso. Vamos lá. Era isso? Não, não era isso. O que queria a Alemanha é invadir a Polônia mesmo. Era conseguir esse território. Mas só que invadindo a Polônia já faz uma guerra ocidental contra a Inglaterra. Mas se o Stalin na União Soviética pensasse que fosse para invadir ele, começaria uma guerra oriental. E aí ele seria fechado. Uma guerra de duas frentes, ele não suportaria. Ele não Exatamente. Não, ele não conseguiria. Ele não conseguiria. Foi assim que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Porque ela começou, achando que estava forte demais, a atacar duas frentes ao mesmo tempo. E ela não conseguiu. Foi sufocada. Então, o que é que o Stalin, o que é que o Hitler pensou? Eu vou ter que anular uma força. E a força que eu devo anular é da União Soviética.
Então, em 25 de agosto, portanto, essa data está bem próxima, né? Estamos hoje, dia 22 de agosto. Em 25 de agosto, simplesmente o Hitler resolveu chamar o Stalin para uma conversa. E a proposta era assinar um documento que seria um pacto de não agressão, onde ele iria invadir a Polônia, mas o Stalin saberia que não era para invadir ele. Por esse documento, se o Stalin assinasse, como vai assinar, a Alemanha não ataca a União Soviética não ataca a Alemanha, a União Soviética fica fora da guerra e uma parte da Polônia fica para eles. Esse acordo iria durar no mínimo 10 anos. Se ele fosse assinado em 39, então ele deveria durar até 49. E isso daria início à Segunda Guerra Mundial. Aí você diz assim, mas professor, e o Stalin aceitou por quê? Primeiro porque o Stalin é totalitário. É da mesma laia do Hitler. Mas a coisa que mais pesou, indiscutivelmente, foi isso. Ó. Se a União Soviética assinasse o acordo e entrasse e fizesse uma trégua, criasse uma trégua, não atacasse a ninguém, não entrasse na guerra, a guerra seria exclusivamente, mais uma vez, de países capitalistas. Na guerra, não importa quem perde ou quem ganha, todo mundo se debilita. Então o sistema ia ficar debilitado. Então o que pensou o Stalin? Deixa a guerra começar. O capitalismo vai se acabar. E aí eu aproveito e ataco todo mundo. Essa era a perspectiva. Esta era a saída. Você está me entendendo? Então o que o Stalin pensou foi algo mais maquiavélico do que o próprio Hitler. Enquanto o Hitler estava pensando em anular uma força para não ter um ataque, o Stalin estava pensando, deixa eles atacarem todo mundo. Porque aí quando todo mundo estiver morrendo ou perto de morrer, eu estarei vivo, forte e atacarei o resto. Só que quando a Inglaterra ficou sabendo do ataque à Polônia, ela disse, meu Deus do céu, quer dizer que ele não vai atacar a União Soviética? Então o Hitler agora vai nos atacar. E é exatamente isso que acontece. Então, o acordo é assinado, é o chamado Pacto Germano-Soviético, é o acordo entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista. Só uma curiosidade. Quando a Segunda Guerra aconteceu, né, e por meio desse acordo, por meio desse tratado, esse acordo entre o Hitler e o Stalin, o Getúlio Vargas fez um pronunciamento à nação brasileira, né, porque o Getúlio Vargas começou a governar o Brasil em 30, eu estou em 39, o presidente já é ele e já estava na sua fase ditatorial. Ele, com toda a sua intensidade, ele dizia, eu não disse, brasileiros, eu estava com a razão, eu não apliquei um golpe, não foi por outra coisa, não, foi para salvar esse país. Esse país está sendo salvo por mim, que nós estamos detendo esse mal que é o socialismo, que é igual ao nazismo, porque o Getúlio ele nunca se entregou dizendo que era fascista, né? Ele nunca se disse fascista. Ele dizia mesmo, eu sou fascista. Ele nunca disse isso. Então, criou-se essa atmosfera, gerou-se essa atmosfera de que o Brasil estaria seguro com o Vargas. O Brasil ficou feliz com a chegada do Vargas. Então, essa era a atmosfera que existia, né, no nosso país. Que eles disseram que o socialismo era igual ao nazismo e que, graças ao Vargas, o Brasil estava protegido porque ele agora é nosso presidente. E aí, quando acontece essa invasão sobre a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial e são formadas as alianças militares, que elas no final ficam dessa maneira. A Aliança do Eixo, eu faço uma brincadeirinha, né, dizendo que para você se lembrar do Eixo, você acaba se lembrando de quê? Do Roberto. É extremamente necessário você ter essa memorização das alianças. Quem participa de cada aliança em cada guerra. Aqui a gente faz essa brincadeira dizendo que isso aqui, a aliança do eixo na Segunda Guerra Mundial, é o Roberto, porque isso aqui são as iniciais das capitais. Então, vamos lá. Quem é o Roberto? É o Ró de Roma, o BR de Berlim e o Tó de Tóquio. Então, quem participa do eixo? A Alemanha, a Itália e o Japão. Tá certo? Quando você sabe um lado, o outro fica mais fácil.
Pode ter até dica, mas quem sabe fica mais fácil de qualquer maneira. Então vamos lá. Aqui é o eixo da Alemanha, é a aliança fascista, é a aliança totalitária, tá? Aqui seria o combate a esse fascismo, o combate a esse nazismo, que seria chamado de aliados, onde eu tenho a Inglaterra e a França, mais uma vez juntas para deter esse inimigo. Mas, quem sabe você está sendo surpreendido com a participação da União Soviética e principalmente com a entrada dos Estados Unidos. O que esses países estão fazendo agora? Poxa, esses países eram para estar na guerra. A União Soviética assinou um acordo com Hitler de neutralidade. Não era para a União Soviética estar nessa guerra. Mas vamos tentar entender aqui o que aconteceu. Vamos lá. A guerra, ela tem duas fases. A primeira fase vai de 1939 a 1941. E a segunda fase, ela vai de 1942 a 1945. Certo? Em que essas fases são exatamente direcionadas às alianças. De 39 a 41, nunca o eixo estava perdendo. Avanço. Em 9 meses de guerra ganharam 11 países. Era um rolo compressor. O pessoal falava, isso não estou exagerando, tá? O pessoal falava, quer dizer, pode ser exageros de algumas pessoas, mas são relatos da época, que o ataque relâmpago dos aviões chega a escurecer o céu, de um número tão grande de aviões que era. O pisar da marcha dos soldados invadindo causava temor. Eu não sei, por exemplo, daqui a alguns dias vai ser comemoração do Dia da Pátria, vai ser o 7 de setembro. E quem assiste vê o povo marchando, né? Vê o quê? 100, 200, 300 pessoas marchando, os militares, né? Aquele pessoal marchando, aquele grito, aquela emoção, né? De 300 pessoas, imagine quando são 2 milhões. 2 milhões de soldados avançando naquele alvo. Deve dar um desespero, deve dar medo. Deve dar medo. Eu agora me lembrei de um meme, né? De um meme, é uma brincadeirinha. É um áudio que o pessoal transformou em desenho para virar um meme, né? Que a mulher estava relatando, né? A mulher estava na rua, de uma hora para outra, eu vi aquele povo começando a correr, e correndo, e correndo. Eu falei, nossa, eu vou correr também, estou morrendo de medo. Vou correndo na direção dela, ela entrou na loja, e alguém perguntou, o que é que houve, senhora? Que a senhora está aqui? Não sei, esse povo começou a correr, eu corri também, tive de ser um arrastão. Quando ela foi ver, era o pessoal do CrossFit, né? Então, é assim. Todo desespero que dá. Imagina, com o pessoal do CrossFit, a mulher saiu correndo. Imagine com os soldados atacando. Imagina você. Imagina o temor que dá. Você está me entendendo? Sei que a comparação aparentemente é meio boba, mas sem saber que dá para se transmitir essa mesma ideia. Poxa, o pessoal todo correndo em sua direção. O que eu vou fazer? Então, sei lá, são quantos? 100, 200, 300 pessoas que correram? Quando são 2 milhões? O Blitz, chamamos de Blitzkrieg, né? Que é o ataque relâmpago. É o ataque relâmpago, tá certo. É o seguinte, é uma questão do que eu ouvia, né? Eu não sei alemão, não sei se você pode estar realmente certo, tá? Porque eu sempre ouvia Blitzkrieg. Entendi. O ataque relâmpago, esse nome de ataque que quer dizer ataque relâmpago, é em alemão, né? Então o pessoal fala Blitzkrieg, né? Não sei. Depois, quem sabe, bota aquela velha história de tradutor, vai arriscar? Arrisca aí para a gente ver, né? É importante, né? Porque fazer esse pronunciamento, é muito importante. Eu acho que é uma forma também, não dá para dizer de qualquer maneira, né? Então, não, o ataque
Vai ter, exatamente, ao final aqui vai ter esse ataque a Pearl Harbor, que é em 41, exatamente. Então esse ataque, né, Krieg, Blitzkrieg, né? Então eu estava mais próximo, quem sabe, né? Mas sem nenhum tipo de disputa. Porque aqui eu não sei mais que ninguém. Eu, felizmente, estou com um conhecimento histórico que assim, organizado e orientado pode ajudar, mas nunca me considero melhor do que ninguém, não. Eu sei de uma coisa, que eu sou melhor do que muita gente, né? Na minha vocação. Na minha vocação, eu me considero realmente muito melhor, muito vocacionado, muito assim, feliz naquilo que eu faço. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Mas vamos lá, o que interessa. O que interessa é você saber que nesse espaço de tempo a Alemanha está muito bem não bem conceituada no avanço, mas nos apoios, sabe? Poxa, a Alemanha conseguiu em 6 meses dominar metade da França, né? Então, até a França tinha sido invadida pela Alemanha. Aí, quando a gente conta essa história, dizendo que nesse espaço de tempo acontece, portanto, todo esse avanço alemão, geralmente eu tinha alguns meninos que diziam assim: professor, então a Alemanha só perdeu porque os Estados Unidos jogou a bomba, ou a Alemanha só perdeu porque os Estados Unidos entrou. Aí eu digo sempre a mesma coisa. Vamos fazer agora uma análise. A análise é a seguinte: eu acho que a Alemanha estava realmente muito bem, ela estava avançando bem, ela estava tendo realmente grandes vitórias. Mas vamos analisar contra quem? Dominou o norte da África, dominou alguns países da Europa, que eram muitos deles sem a mínima tradição militar. Dominar uma Suíça, dominar uma Suécia, assim, desculpa a arrogância, mas acho que até a gente dominaria, né? Porque, pessoal, a Suécia, se duvidar, cabe dentro do Ceará, né? Você está entendendo? É mais ou menos a partir desse ponto que eu estou fazendo essa avaliação. Quem sabe uma Suécia, já que tu é rápido de novo, qual a população da Suécia? É, eu arriscaria um pouco mais. Eu arriscaria, quem sabe, entre 10 milhões? 10 milhões? Foi? Não, eu arriscaria 3 milhões. Eu ia arriscar uns 3 milhões de habitantes. Porque o país também ficou, vamos dizer assim, muito bem, né? Um país com uma economia muito consolidada, muitas estabilidades. Então deve gerar uma atratividade também para novos moradores e coisas desse tipo, né? Mas é bom saber disso, né? Poxa, é quase a população de Portugal, né? Portugal tem 12 milhões. É um quê? Pois é. Mas assim, é porque eu não imaginava também que era tanto, não. Também achava que na Suíça tinha menos pessoas. Mas assim, vamos lá, o que interessa. Independente se tem 10, 11, 20 milhões, vamos botar 20 milhões. Não existe uma tradição militar na Suíça, nem na Suécia, nem na Finlândia, nem em alguns outros países ali no leste europeu, né? Invadir a Polônia, invadir a Romênia, invadir a Iugoslávia, como tinha, invadir a Tchecoslováquia e coisas desse tipo. Era muito fácil para o Hitler. Aí, vamos invadir agora a França. A França levou mais tempo. Era cada país desse que não levava um mês de invasão. A França já levou 6 meses, né? Já foi uma resistência maior. E ainda tem um outro detalhe em relação à França. Tá? A França é bem aqui. Quando a França foi invadida, o Hitler só ficou com a sua parte norte. Porque ele queria recuperar as áreas de fronteira aqui, principalmente da Alsácia e da Lorena. E, é claro, queria ficar também com a capital Paris. A capital Paris foi invadida, só tem muitas fotos, muitos registros do Hitler andando, até mesmo desfilando, até mesmo na Champs-Élysées. Né? A Champs-Élysées é a avenida principal de Paris, né? Onde fica lá principalmente o Arco do Triunfo, que é um dos pontos turísticos conhecidos da cidade. Então, ele não dominou nem a França toda. Porque aqui,
se criou um movimento chamado de França Livre. Ele foi liderado por um dos principais líderes e tornará-se, inclusive, presidente da República Francesa, o general do exército francês, o senhor Charles de Gaulle. Charles de Gaulle é conhecido, já ouviu falar? Charles de Gaulle é conhecido. O Charles de Gaulle, ele foi, inclusive, presidente da França. Existe, por sinal, até um prédio aqui em Fortaleza com esse nome, Charles de Gaulle, um residencial. Bem próximo ali a senador Vigílio Cabo. E o Charles de Gaulle foi assim, muito valorizado, porque ele liderou esse movimento da França Livre, né? É um herói do Paris, né? Tem no país muitas homenagens para ele. Uma das principais homenagens ao Charles de Gaulle é o nome do aeroporto, né? O aeroporto principal de Paris chama-se Charles de Gaulle, que é exatamente o general que libertou o país da dominação nazista. Quer dizer, na verdade, quem faz principalmente esse processo de libertação são os Estados Unidos, tá certo? Mas o Charles de Gaulle fez essa liderança da chamada França Livre, tá? Então, é só para vocês perceberem, como eu respondi para o menino, que assim, a Alemanha, ela tinha empolgados, dedicados, estimulados lutadores, mas não eram tão preparados assim. A Alemanha, pessoal, ela estava voltando uma crise muito grande pós Primeira Guerra Mundial e também relacionada também à crise de 1929. Então, assim, ela tinha uma população muito dedicada, indiscutivelmente. Ela tinha alguns investimentos no setor bélico, indiscutivelmente. Mas quando se fala em preparos, qualidades, é outra coisa. É outra coisa. Tá? Isso aí, vocês, por exemplo, que são de treinar, de fazer das suas provas, tudo mais, vocês sabem disso. Né? Não dá para chegar no dia de prova e fazer. Você tem que treinar, tem que saber como é, tem que ter algumas dicas, tem que saber algumas matérias. Pode cair mais, né? Geralmente cai mais para você estudar um pouco mais, ter realmente essa cuidado. Geralmente isso acontece, tem mais preparo para aquelas matérias. São treinamentos, são qualidades que se dão a uma pessoa para treinar. Então, o exército alemão tinha muita empolgação, tinha uma numeração altíssima, boas alianças, porque, por exemplo, com o Japão, eles conseguiram realmente dominar uma área do Extremo Oriente. Os japoneses são muito determinados, organizados, né? E também destemidos. Mas a Inglaterra e a França, eles tinham mais dinheiro. Então, o bispo ele perguntou assim, eu acho que a Alemanha iria vencer a guerra se os Estados Unidos e a União Soviética não entrassem. Eu disse, eu acho que não. Eu acho que a guerra duraria um pouco mais de tempo, quem sabe duraria até 8 anos, quem sabe mais tempo ela duraria, mas eu acho que a Alemanha não venceria. Acho que a Alemanha não estava, vamos dizer, com esse preparo todo. Eu acho que ela estava com empolgação, com vontade de lutar, mas não estava preparada para isso. Não tinha um exército preparado para lutar contra esses inimigos todos. Não, tá? E aí, eu acredito que ela não conseguiria vencer nesse momento. Então, indiscutivelmente, aí a gente nota que essa primeira fase, a Alemanha estava avançando muito, mas quem sabe não iria muito adiante. O que fez a Alemanha começar a perder foi a estratégia de um cabo que era ser general. O Hitler era um cabo. E queria fazer estratégia de guerra como se fosse um general. Primeiro grande erro do Hitler foi tentar atacar Londres, sabendo que a Inglaterra está investindo é porque na cabeça de muita gente, a Inglaterra era boa só no mar. Ela estava fazendo um investimento muito grande na sua força aérea, né? Que, por sinal, a força aérea da Inglaterra ainda é a mesma, né? Que é a Força Aérea Real, a RAFA. Nesse período da Segunda Guerra, a RAFA ela tinha misturas de pilotos. Não eram pilotos somente ingleses, eram os melhores pilotos de outras nacionalidades também. Tá? Então, no final das contas, ela tinha esse diferencial aí também. Então, o Hitler tentou invadir Londres, se deu mal, porque a RAFA impediu isso. Até a cidade chegou a ser bombardeada, mas o Hitler não conseguiu ficar com ela, né?
e foi dissipado esse ataque rapidamente. Aí, para não diminuir a vontade, o estímulo do exército por conta dessa derrota, eles resolveram atacar a União Soviética. Foi porque eles estavam, assim, naquela história de... Pronto, vamos comparar um time de futebol, tá? Vamos comparar um time de futebol. O time de futebol, ele precisa fazer 10 partidas para ser campeão. Tá? Vencer 10 partidas para ser campeão. Já colocar. Ele tinha vencido já 9 partidas. Ele não achava que ia perder a última. Era muita empolgação, sabe? Estava empolgado. Sem dúvida. Isso é sem dúvida. O Hitler era muito vaidoso. E como ele estava realmente numa vertente, numa evolução realmente de muitas vitórias, então isso subiu a cabeça dele. É isso que aconteceu. Aí o que aconteceu também? O Estado assinou esse acordo de não agressão, sabendo que a possibilidade do Hitler trair não era muito grande. Ele tinha essa noção. Não era uma coisa em que vamos lá, o Stalin era abobalhado de não imaginar que isso poderia acontecer. Então ele disse, rapaz, isso deve acontecer. Isso deve acontecer sim. Então o que é que o Stalin foi fazendo? Ele foi organizando o exército, ele foi transferindo pessoas já de algumas cidades. Porque, como a União Soviética, hoje Rússia é um país muito grande, ela sempre se destacou em ter uma linha, uma malha ferroviária das melhores da Europa. Porque o deslocamento do país é muito grande, né? Pessoal, é o maior país do mundo, né? Eu acho que percorrer a Rússia toda, se duvidar, assim, é um dia de viagem. É, né? Acho que se duvidar é por aí. Sim, 1905. 1904 a 1905. Isso. Essa guerra, eu posso dizer, João? Desculpa. Então, essa guerra que aconteceu em 1905, a Rússia, por sinal, foi até derrotada, né? Isso é o que piorou ainda mais situações da Rússia para acontecer a Revolução Russa em 17. E a Rússia ficou muito debilitada, né? A Rússia ficou muito debilitada, mas não vamos misturar os assuntos. Então, a malha ferroviária da União Soviética era a melhor da Europa. Então, deslocar o pessoal era uma coisa relativamente fácil. E o Stalin, como ditador, mandava de uma maneira muito eficiente. Então era exatamente isso que estava acontecendo. Eles estavam, a Alemanha estava se sentindo para baixo porque foi derrotada pelos ingleses, resolveu atacar a União Soviética e estava se sentindo preparado para receber esse ataque. O senhor sabe o que eu acho? Eu acho que o Hitler falhou porque ele atacou a União Soviética em período do inverno. Aí o inverno acabou com o Hitler. Não, ele não invadiu a União Soviética em período do inverno. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, nem os tanques poderiam andar. Pessoal, é um inverno de menos 30 graus. Não dá, não dá. Nem os habituados, eles acham isso bom. Né? Às vezes é por isso que eu digo coisa, só um desabafo aqui rápido, né? Às vezes o cara vai passar o final de semana em Guaramiranga, né? Faz aquela história às vezes, né, o cara muda de vida. Eu conheço um cara que ele está agora vendendo, ele vendeu a casa de praia dele, ele diz assim, no litoral, quer agora ir para a serra. Ele está construindo uma casa na serra. Aí vai, assim, é veraneio, né? Ele mora em Fortaleza, mas vai construir uma casa na serra. Era um friozinho, meu filho, friozinho, não é aquilo ali é um tempo legal, né? Eu não gosto de frio de jeito nenhum. Só gosto de frio em duas circunstâncias. Dando aula, onde a sala precisa ter um ar-condicionado e deixar... É muito importante, né? Uma sala dessa, sei lá, pequena ou grande, quente, chega a gente se desmotiva. E no carro? No carro eu preciso de ar-condicionado por dois motivos. Segurança e bem-estar, né? Mas, pessoal,
Acordar no frio é horrível. Não dá condição de levantar. Não dá condição. Não dá. Eu já tive, em algumas viagens que fiz, pegar -0, né? E assim, é muito desagradável. Eu às vezes, aqui, por exemplo, eu amanheço com frio, um vento frio. Eu moro na cidade funcionária. Aí, um vento frio para nada. Não. Aqui. Pessoal, a gente não sabe o que é frio, né? A gente acha que o climazinho assim, friozinho é legal, tal, não dá muito ânimo, é aquela história só de se deitar e demais. Pessoal, não sabe o que é frio. É. Pessoal, nós não somos bons por frio. Nós estamos aguentando os 30, 35 graus positivos, mas quando isso é convertido em negativos, a gente morre. A gente morre. Não tem um cara na internet, um alpinista, eu não vou procurar porque vai perder muito tempo, mas ele tem publicado que ele gangrenou os dedos. Rapaz, ele mostra a mão dele com os dedos pretos e duros. Ele bate em alguma superfície. É como se fosse pedra. Aí depois ele mostra ele sem os dedos. Ele teve que amputar. Né? Por quê? Porque um vacilo, ou quem sabe nem vacilou. Ele devia, quem sabe, estar com as luvas. Mas o lugar onde ele estava devia estar tão frio, mas tão frio, que não suportou, não esquentou o suficiente. Né? Então, o Hitler diz, eu não posso invadir a União Soviética, ela no frio. Então, o Hitler invade a União Soviética ainda sem inverno, ainda de boas, sem inverno. Tá certo? Sem inverno. E aí, é claro, ele acaba fazendo, vamos ver, ele acaba criando esse processo aí de avanço, mas aí a União Soviética tem um diferencial. É a terra arrasada. Deslocou o pessoal, queimou tudo que viu pela frente, deixou o exército alemão sem suprimentos, e aí atrasa o exército alemão para o inverno chegar. Então, é mais uma vez algumas combinações. Primeiro, um preparante de deslocar a população, depois é o terra arrasada, para indiscutivelmente, é claro, fazer com que aquele pessoal ali não venha a ter realmente grandes suprimentos, e logo depois o general inverno, que acaba sendo um grande diferencial, como foi no tempo do Napoleão Bonaparte. E, meu filho, o exército começa a desviar. Nesse mesmo período, Pearl Harbor, uma base naval norte-americana no Havaí, é atacada pelo Japão. E aí, os Estados Unidos têm também o seu motivo para entrar na guerra. E aí, os Estados Unidos entram em 42, a União Soviética já tinha entrado em 41, eles esquecem suas diferenças ideológicas para combater o inimigo em comum, fecham o contra. Aí, meu filho, não tem para ninguém, não. Aí a segunda fase começa, que é uma fase, portanto, para os aliados serem vencedores. Os aliados começam, portanto, a dar essa volta por cima, dar esse troco, né, ao setor, portanto, da Alemanha nazista. E aí alguns fatos acabam sendo primordiais. Primeiro, a Batalha de Stalingrado, onde a União Soviética consegue expulsar totalmente a ameaça nazista. O dia D acontece em 6 de junho de 1944. Foi quando os Estados Unidos, através dessa operação militar, recuperam a França para os aliados. Então, essa área no norte da França que a Alemanha havia conquistado, ela consegue ser expulsa daqui com a invasão dos Estados Unidos. Né? O dia D é o ataque à Normandia. Na verdade, essa operação militar ela tem um nome oficial. Né? Ela é chamada Operação Overlord. Né? Só que quem chefiou essa Operação Overlord
foi um general norte-americano que vai se tornar presidente da República. Existe um presidente da República dos Estados Unidos chamado de Eisenhower. Né? Por sinal, tem em Fortaleza também um prédio com esse nome. Nesse caso, essas condições, vamos dizer, americanizadas, né, estrangeiradas, porque o pessoal acha chique, né? Não sabe às vezes nem pronunciar. Mas porque eu duvido que eu vou olhar para o nome Eisenhower e pronunciar corretamente como estou pronunciando, porque eu estou pronunciando corretamente. Diferente do Brink Scary, né, que eu falhei, mas ao mesmo tempo, quem sabe, me aproximei. Mas o nome Dirken Eisenhower, eu sei que está sendo pronunciado corretamente. Tá? Esse cara, ele acabou se tornando presidente dos Estados Unidos. Senão ele é substituto do Truman. Porque o presidente dos Estados Unidos nesse tempo da guerra é o Roosevelt. É o Roosevelt, né? O Roosevelt foi o que começa a ter planos de salvação do país da crise de 29. O Roosevelt é o presidente dos Estados Unidos que criou o New Deal, né? Que é aquele plano econômico de recuperação dos Estados Unidos após a crise de 29. E o Roosevelt acabou sendo o presidente no tempo da Segunda Guerra Mundial. Só que ele morre antes da guerra acabar. E aí o vice-presidente dele entra no lugar dele. É o vice-presidente que vira presidente, que lança, inclusive, até mesmo as bombas atômicas, que é um presidente chamado de Harry Truman. Esse cara fica muito conhecido porque ele é o presidente no início da Guerra Fria e que ele vai fazer a famosa doutrina Truman. Aí ele tem 2 mandatos, governa até 53, aí quando ele é substituído pelo Eisenhower. Tá? É bom que o pessoal saiba que isso, uma vez um menino chegou para mim e disse assim, você não sabe o nome dos presidentes todos? Não. Você é o nome dos presidentes do Brasil, dos Estados Unidos, sei não. Mas é porque tem alguns presidentes dos Estados Unidos que, pela força do fato, é bom que você saiba. Pela força do fato, é bom que você saiba. Né? Por exemplo, no tempo da Segunda Guerra, em tempos do Big Stick, tem épocas, por exemplo, saber o nome do primeiro presidente dos Estados Unidos é importante. Né? Que, para quem não sabe, é o George Washington. É o George Washington. É o Abraham Lincoln. Ótimo, boa lembrança. É importante saber também, né? Que além do Lincoln ser, sem dúvida nenhuma, um dos maiores políticos da história do mundo. Foi um cara destemido. A gente ler a vida do Lincoln, saber da vida do Lincoln, é uma motivação, sabia? O Lincoln perdeu a noiva, foi várias vezes derrotado em eleições, perdeu o negócio. Assim, tipo, fundo do poço, mas superou. Eu não teria superado. Eu juro para você, eu sou muito bom de tentar, no caso, ficar bem, tal, com alguma coisa que me acontece, mas as coisas. O Lincoln, eu juro para você, ele estava mazelado. Era uma mazela danada, que não conseguia nada. Mas conseguiu se reerguer e se tornou presidente dos Estados Unidos e foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, onde ele, por sinal, foi o presidente causador da abolição dos escravos no país. Né? É muito importante. O Lincoln é ótimo. Então, o Truman, o Roosevelt foi substituído pelo Truman e foi substituído pelo Eisenhower, que, no final das contas, é um Eisenhower. Começa com E-I, A, Zen, é com S, é com S, A, Zen, E-I-S-E-N-H, é muito diferente, né? Eisenhower. É muito forte esse nome, né? Eu tenho um prédio em Fortaleza. Eu me lembro disso. O Colégio Batista, ele tinha um anexo ao lado atrás do colégio. Um anexo, da universidade. Eu dei aula um tempo lá. Aí eu estava dando aula aqui, né?
a sala tinha um janelão aqui atrás, que dava exatamente para a vista dos prédios da Senador Vigital. Aí é exatamente edifício Eisenhower. Tem esse prédio lá do Batista, né? O Batista eu tenho um xodó com aquele colégio, aquele jeito. Eu gosto. Pois é. Eu tenho um xodó para aquele colégio. Eu dei aula 2 vezes lá, em 98 e 2006. E dei aula de alguns cursos de férias lá. Sou muito amigo do Henrique, que é o seu coordenador supervisor, né? O Henrique é ótimo. Ele trabalhou comigo durante muito tempo no 7 de setembro. Saiu no 7 de setembro, tá aí Batista. Esse duvidar deve ter uns 20 anos de Batista. É por aí, é muito tempo. Meu irmão, que chama-se Sérgio Rosa, também é professor. Quem é o cara, bicho? Pois é, bicho. De boa. Eu estou vindo de uma reunião onde o diretor do local onde eu estava foi meu aluno, aí ele chamou um supervisor, e o supervisor tinha trabalhado comigo. Menino, foi uma festa danada. O Sérgio Coelho é professor de física. Meu irmão E o Sérgio, que é meu irmão, é professor de português. O meu irmão tem mais de 40 anos de aula. Tem mais de 40 anos. Faz tempo. Né? Então, a entrada desses 2 países foi decisiva para a reviravolta. E aí, esses fatos foram acontecendo. A Batalha de Stalingrado, que deu, sem dúvida nenhuma, a vitória à União Soviética, a recuperação do país e expulsou as forças nazistas. A Batalha da Normandia, que é o dia D, que é em 44, que se recuperou a França, isso fortaleceu os aliados. E, é claro, alguns outros episódios que foram marcando o final do processo, né? A morte do Mussolini, que o Mussolini tinha fugido de Roma para Turim. Não, acho que ele foi para Milão. Aí, em Milão, ele ia tentar fugir para a Áustria, para tentar ficar vivo. Mas ele acabou sendo capturado, fuzilado. O seu corpo, desfalecido, foi mandado para Roma, onde lá ele foi amarrado de ponta cabeça para ser apedrejado pela população. Né? O Hitler, sabendo disso, ordenou a sua cremação, porque ele ia se matar. Porque o que é que fez o Hitler? O Hitler se matou, né, com um tiro na cabeça, e acabou, portanto, vamos dizer assim, finalizando esse processo. Né? Acho que o Hitler morre em maio, ou não, ele morre, acho que é 30 de abril. Ele se matou em 30 de abril, e que é a Eva Braun, né? Casou. Não, ela casou, só que ela casou num dia, no outro dia se mataram. Oficialmente, ela teve um casamento com ele, que é exatamente na véspera da morte. Mas ela nunca foi realmente casada com ele. O pessoal insinuava muito uma afetividade do Hitler, né? Dizer que o Hitler não a assumia, né, porque isso demonstraria uma ideia de fraqueza a ele. Mas o pessoal fala muito que ele era um afetivo. Né? E a Eva Braun era doida por ele. Doida, completamente maluca por ele. Né? São amores das pessoas, né? As pessoas elas têm esses estigmas e a gente não tem como explicar. E aí, tanto que até dizem que quando ele estava para morrer, ela até mesmo chega para ele, assim, derrotado, né? E planejando se matar. Ela chega para ele, faça apenas um favor, case comigo. Vamos casar. Tá? Eu queria casar com você. E aí ele se casa, aí no outro dia se mata. E aí dizem que o corpo do Hitler foi recolhido para uma cremação. Mas alguns acham até mesmo que o Hitler conseguiu fugir. São teorias da conspiração que inventaram, né? Muitos conseguiram fugir porque o Hitler não conseguiria, né?
Mas os informes, os relatos oficiais são exatamente de um suicídio onde se livra completamente o corpo do rapaz. O corpo do rapaz. Então, no final das contas, o Hitler, ao se matar, a guerra praticamente está acabada, assina-se o acordo de Potsdam, mas diz os Estados Unidos que ainda faltava uma última coisa. Essa última coisa era deter ainda uma resistência japonesa. O Japão era... Porque, assim, isso que eu vou falar é meio pejorativo, ou parece ser pejorativo, mas, por favor, não entenda como tal, tá? Não é, tá? É porque a determinação japonesa, ela é muito obsessiva. Tudo organizado, tudo... Mas o que é que aconteceu também, principalmente no século XIX? Eles começaram a criar um sentimento de expansão muito grande e incontrolável. Então, aquilo que era organização passou a ser também ambição. Tudo bem organizado para conseguir atacar os inimigos e para conseguir vencê-los de qualquer maneira. Então, o japonês realmente era muito determinado, muito organizado, muito planejado, muito decidido. E os Estados Unidos tinham medo deles, do avanço. Então, vamos lá. Por que jogar a bomba atômica no Japão? Para detê-los. Por que jogar a bomba atômica no Japão? Porque eles estavam resistindo. Mas existem também outras teses, né? Por que jogar a bomba atômica? Para testá-la, para saber se ela tem um poder destrutivo realmente muito grande. E, ao mesmo tempo que mostrava-se, vamos dizer, esse poder destrutivo, mostrar para o mundo que só quem tinha aquele poder bélico eram os Estados Unidos. Pessoal, de 1945 a 1949, só quem tinha bomba atômica no mundo era os Estados Unidos. Só quem tinha bomba atômica era os Estados Unidos. A 49, né? Durante esses 4 anos. Isso faz com que você entenda que os Estados Unidos vão ter indiscutivelmente uma soberania. Mas ele queria ter essa soberania para mostrar o quê? Para dizer o quê? Dizer a esse país, foi o país que mais lutou, 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, 23 eram soviéticos. Então, de uma hora para outra, a União Soviética saiu da nação vilã socialista demoníaca para salvador do mundo. Não podia os Estados Unidos deixar a União Soviética com essa premiação heróica. Eu não queria dar ao Stalin essa premiação heróica. Não queria. Então, vamos lá. Lançar as bombas atômicas era intimidá-lo. Lançar as bombas atômicas era dizer, você não se meta, você não queira, no caso, dominar tudo, não, porque eu tenho poder. Porque a União Soviética tinha dominado tudo, né? A cada país que ela avançava para atacar a Alemanha, ela ficava com o país. Então, a Romênia era dela, a Polônia era dela, uma parte da Alemanha era dela. Né? Outra coisa, deixa eu colocar isso bem aqui. Vamos lá. A vitória dos aliados fez com que eles tivessem a necessidade de dar um outro castigo à Alemanha. Foi um castigo, agora você tem que dar um outro castigo. Isso aqui é a Alemanha, tá? Aqui, esse círculo é a Alemanha. O castigo que deram à Alemanha foi dividi-la em 4 partes. A Alemanha tinha uma parte que era da União Soviética. A Alemanha tinha uma parte que era dos Estados Unidos. A Alemanha tinha uma parte que era da França. E a Alemanha tinha uma parte que era da Inglaterra. Só que, vamos lá, como isto daqui e isto daqui eram capitalistas, então os caras disseram, não, isso aqui vai ser a Alemanha capitalista, que era chamada Alemanha Federativa, não, era República Federativa da Alemanha,
que era popularmente chamada de Alemanha Ocidental. E este lado aqui era chamada de República Democrática da Alemanha. Então aqui, ó, era a República Federativa Alemã, e aqui, que vai se tornar a Alemanha Oriental, vai ser a República Democrática Alemã. Os lados capitalistas se juntaram e formaram um só para combater o lado socialista. Então, agora a Alemanha estava penalizada, dividida desde 1945. Em 1961, vamos fazer uma divisão ainda maior na cidade de Berlim, com o Muro de Berlim. Este período foi mais terrível, porque a cidade ela sofreu essa divisão para não se ter, portanto, esse processo de um lado passar para o outro, né? Mas isso aqui acontece só em 61, e quem autorizou esse processo acontecer foi o lado socialista. O lado socialista que fez essa autorização da criação do Muro de Berlim. Mas aqui já é um outro episódio, que é o episódio ligado à Guerra Fria, né? Então, você acaba notando, indiscutivelmente, que nós teremos agora, finalmente, o fim desses processos na Europa. A gente chega a dizer que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, pronto, finalmente acabou as pendências lá. O Tratado de Desaversão na Segunda Guerra é o Acordo de Potsdam, né, que é a finalização e a divisão da Alemanha, e a guerra estaria acabada definitivamente. Mas, infelizmente, o mundo não conheceria ainda um processo de paz. Claro, pós tudo isso. A pergunta da Joana é muito importante. Vamos lá. Por conta do saldo de mortos civis serem muito grandes, porque assim, não que tenha que existir isso, mas vamos lá. A morte dos militares, elas são perdoáveis, aceitáveis. Os caras estavam em zona de batalha. Exatamente. Esperadas. Porque são eventos do processo que estão acontecendo. Certo? Mas o que aconteceu foi que as mortes civis elas extrapolaram muito, principalmente com uma coisa chamada de campos de concentração. O pessoal morreu na Suíça, morreu em Portugal inteiro. São 12 milhões de mortos no campo de concentração. Isso não tem batalha. Isso são extermínios. Então, pela primeira vez, se fez uma proposta de um tribunal de guerra. Então, quando a Alemanha foi definitivamente derrotada, houve a proposta de fazer o que chamaram de Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi exatamente o momento em que aconteceu, portanto, os julgamentos dos oficiais nazistas de comando. Muitos deles, condenados, se mataram. Não suportariam ter uma perpétua nas costas. Então, eles resolveram se matar. Muitos. Uma das mortes sabidas nesse momento foi do chamado Hermann Göring. O Hermann Göring, o braço direito do Hitler, né? Ele se comparava até mesmo de força, de decisão, ao Goebbels. Joseph Goebbels era o chefe da comunicação nazista, né? Era o líder marqueteiro, né? Era o marqueteiro. É de Goebbels aquela famosíssima frase que diz: digam a mentira 1000 vezes que ela tornará-se verdade. Né? E o Göring e vários outros líderes, eles foram presos e alguns deles até se mataram. Né? Então, foi o Tribunal de Nuremberg. Existe esse filme, você sabe disso, Joana? Existe esse filme. Tem um filme. O Tribunal, acho que é só Nuremberg, né? Tribunal de Nuremberg? Não, mas nós estamos falando do mesmo filme, pode ter certeza. São filmes diferentes, né? da mesma forma. E aí, esse tribunal apenas vai fazer uma constatação de penalização, mas a guerra já estaria finalizada, e segundo os aspectos oficiais, seria através exatamente do lançamento das bombas atômicas. Mas, como eu disse, a guerra acabou, mas uma paz estava difícil de se encontrar. Por quê? Porque esses dois países que já foram aliados eram inimigos naturais. É de você lembrar
que aqui eu tenho uma nação de grande representatividade do socialismo e aqui do capitalismo. E esses sistemas são inimigos. E esses sistemas têm, é claro, uma natural condição de se degladiarem. Que, como esses dois países estavam com forças militares muito grandes após a guerra, eles resolveram não se degladiar diretamente. Então, eles vão formar blocos. Isso vai dar início à Guerra Fria. Então, no próximo assunto. Semana que vem eu vou falar de Era Vargas, na história do Brasil. Aqui. Então, eu só volto à parte geral da